Irmãos, vamos dar início ao estudo da palavra de Deus nessa noite. Gostaria que você ficasse bem atento. Por favor, mantenha seu pensamento voltado para a palavra e o seu coração. Porque o assunto que nós vamos tratar, irmãos, ele possa que seja desconhecido por alguns ou por muitos, porque é assunto de profecia. Por que é importante estudar profecia, irmãos? Por quê? Porque é difícil? Não, mas é para nós sabermos que o nosso Deus, Ele opera, Ele realiza a vontade, porque a vontade dEle é cumprir aquilo que Ele fala. Deus, Ele se importa com aquilo que Ele fala, irmãos. Então Ele cumpriu, Ele está cumprindo e ainda cumprirá. E nós estamos caminhando dentro da Bíblia. Nossos dias estão todos dentro da Bíblia. Nós estamos caminhando nas profecias de Deus. Muitas já cumpridas, outras que ainda estão se cumprindo e ainda algumas que se seguem a se cumprir no futuro. Então a gente precisa compreender e analisar a mais ou menos que ponto da história a gente está. Porque senão é o que eu disse, a gente fica perdido. É verdade. E por se perder, muitos perdem a fé, perdem a esperança, deixam de confiar em Deus. Quantos que não crê mais em que Jesus vai arrebatar a igreja? Pessoas que se perderam no tempo, se perderam, mas por falta de conhecer e estudar um pouco mais a palavra de Deus. Irmãos, há de acontecer o arrebatamento da igreja. Todos nós sabemos disso. Já foi até estudado aqui acerca do arrebatamento da igreja, né? E hoje nós vamos estar lá no livro de Apocalipse, no capítulo 17. Porque acontece o arrebatamento. É bem provável, irmãos, que a igreja pegue um pouco do sofrimento da terra, porque a igreja passa pelo princípio das dores. Princípio de dor significa princípio de sofrimento. A gente só não fica para o grande momento do parto, da grande tribulação, né? Porque o momento do parto, isso aí tem muitas interpretações abertas sobre isso, mas vamos focar no que Deus quer para nós hoje. Então o que acontece? Acontecerá um caos no mundo, irmãos. Você já imaginou o tempo do dilúvio? Quem sobreviveu ao tempo do dilúvio? Apenas 8 pessoas, Noé e sua família. E a Bíblia chega a dizer que tal dia, dessa tão terrível, grande tribulação, serão dias tão difíceis que nunca houve antes e nunca jamais haverá. Dias de tanta angústia, em que a pessoa vai correr atrás da morte, a morte vai sair correndo dele. Hoje a morte caça aí quem é para poder matar, e sai matando segundo a permissão de Deus. E naquele dia ela vai sair correndo das pessoas, porque ela vai ser presa, né? Mas quando isso acontecer, irmãos, então o que acontece? Segundo a nossa fé, segundo o conhecimento que nós temos na palavra, o nosso ministério, né, que é o pré-tribulacionismo, que nós subimos antes dessa grande e terrível era do mundo anticristo. Então nessa nossa fé, o que acontece? A igreja sobe, desenrola aí 7 anos de grande sofrimento, sejam literais ou não, Deus sabe. No meu raciocínio eu entendo que são literais, 7 anos literais. Aos que não creem assim, né? Mas então o que acontece? Cristo, ele está para voltar novamente de forma visível, porque ele vem estabelecer o trono dele na terra. Apocalipse fala isso, né? Só que quando ele estiver para vir, antes tem que cair a grande meretriz, que é a grande Babilônia. E no capítulo 17 de Apocalipse dá a descrição dessa tão grande e terrível meretriz que é a grande Babilônia. E ela cai.
Depois da caída dela é que Jesus ele vem, né? Mas nós vamos, irmãos, entender isso então como? O que é essa tão terrível grande Babilônia? Muitos acham que é Roma, melhor dizendo, o Vaticano, né? Eu não digo que é, mas acredito que tenha parceria, porque dentro do estudo bíblico nós vamos ler Daniel, Isaías vai falar muito sobre a aliança, Apocalipse vai falar sobre a aliança, uma aliança de paz, que vai acontecer meio que entre aspas, né? Porque a verdadeira paz só Cristo quem dá. Então esse acerto de paz, esse legado de paz aí que eles prometem dar, tudo isso é movimento do anticristo. E o que acontece então, irmãos? O mundo já caminha para o reinado do anticristo. E se alguém estudar um pouco mais da Bíblia e mais alguns significados, porque existem significados, irmãos, nos números, em desenhos, em nomes, tudo tem um significado, nada existe por um acaso, não. Amém. Deus coloca tudo com determinados propósitos. E então eu já passei por um estudo de Nova Era. Se alguém não passou aqui e quiser que eu traga esse estudo um dia, a gente até pode estar abordando esse assunto. Mas então o que acontece? Nós já estamos na questão da Nova Era já há muito tempo. E essa questão de Nova Era é uma globalização. Só que ela não está totalmente concluída, porque ela só vai se concluir exatamente com o reinado do anticristo, onde vai existir um só reino, um só Senhor, um só governo, assim dizendo, né? Uma só moeda e uma única religião. E nós vemos, irmãos, que o inimigo ele luta para poder ter esse poder desde muito antes. Porque qual é a função do diabo? É aquele egocêntrico, né? Ele quer ser o centro da atenção, ele quer ser o centro da adoração, que todo mundo se olhe para ele, se volte para ele, né? Essa é a função do diabo. E nós aqui em Apocalipse está falando da descrição dessa grande meretriz. Mas na minha Bíblia de estudo vai falar sobre a metáfora dessa prostituta, porque ela é uma meretriz, né? E vai dar exemplo significativo levando lá para a cidade de Nínive. Aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Gênesis. Meu Deus, misericórdia, não me deixa me perder, Senhor, porque o assunto é delicado, irmãos. Lá em Gênesis, no capítulo, deixa eu voltar aqui, capítulo 10. Cá no capítulo 10, no capítulo 8 de Gênesis acontece o dilúvio. Toda a humanidade daquele tempo, todos eles são destruídos, permanecendo 8 pessoas na terra. E aí forma-se uma grande e nova multidão na terra. E do capítulo 8 até o capítulo 10, irmãos, acredito eu que são milhares e milhares de anos que se passou aqui. Tá? Por quê? Porque cá no livro de Gênesis, no capítulo 10, vai falar sobre os descendentes de Noé, que seus 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé. Sem abençoado pela linhagem de Deus, linhagem pura, linhagem da fé verdadeira, né? Cã recebe uma maldição por conta da nudez do pai dele e se estende ao filho dele Canaã. E se estende a Cuxi, e onde que eu quero chegar? Se estende até Nimrod. Capítulo 10, o versículo 6. Os filhos de Cã é Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Esse Canaã foi também amaldiçoado por Deus, segue-se uma linha de maldição, sobre a profecia do pai dele. Cá no versículo 8, irmãos, diz assim, olha, Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Olha que o perigo, começou a ser poderoso na terra.
Ele foi valente, caçador diante do Senhor, daí a dizer-se, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. Aqui no versículo 10 diz assim, olha, o princípio do seu reino foi Babel. Esse nome te traz alguma lembrança? Olha só, o princípio do reinado de Nirode foi Babel. E ali ele ergue aquela torre imensa, né? Mas aqui segue-se Ereque, Acade e Calné, até na terra de Sinar. Ou seja, 1, 2, 3, 4. 4 cidades ele funda ali naquele território. E exatamente nessa Babel, ele levanta aquela tão grande torre, né? Junto com todos daquela época, porque todos falavam uma só língua. Então aqui entra mais uma desobediência, que é sinônimo de Satanás. Desobediência, pecado, sinônimo de Satanás, né? Aqui entra novamente uma desobediência, porque Deus disse assim, olha, espalhai, enchei, povoai toda a terra. E eles já estavam aqui de número muito grande o número de pessoas daqui já nessa época. Porque se você for contar na ponta dos dedos, quantas línguas existem no mundo? Quantos dialetos existem no mundo? Quantos? Talvez tenha alguns ainda desconhecidos, né? Não sei. Deixa Deus com seus mistérios. Mas são muitos. E observa-se que aqui nesse instante, ele reúne todo aquele povo, ele se coloca como chefe do povo. Ele diz, vamos fundar aqui neste lugar. Olha que eu sou forte, sou poderoso, eu sou grande, eu sou inteligente. E nós construímos essas cidades, porque até então não existia cidade nenhuma. Então vamos fazer aqui nessa cidade de Babel uma grande torre para chegar até a Deus. E assim a gente não precisa se espalhar pela terra, a gente vai ter acesso direto ao céu. Olha o pensamento do diabo, né? O diabo entrou dentro dele porque ele queria ser elogiado por todos. E aí acontece que cá no versículo 11, acontece ali a torre de Babel. Provavelmente que ela não tenha nem tocado as nuvens, não sei, né? Mas ela já estava tão grande ao ponto de que Deus ficou incomodado com aquilo. Você já pensou um ser humano aqui na terra, claro, né? Chegar a uma atitude, irmãos, de fazer Deus descer do céu e andar na terra. Olha a atitude de Nirode. Cá no versículo 11 vai falar que Deus, vendo todo, né? Olha aqui no versículo 4, disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até o céu. Tornemos celebre o nosso nome, quer dizer, né? Vamos ser grandes, vamos ser adorados, porque todo o povo vai se curvar diante de nós. E nós teremos o poder, ele e os homens que ajudassem a ele, né? Olha a astúcia do diabo aí. Aí observa, então desceu o versículo 5 do capítulo 11. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Olha Deus falando, isso é apenas o começo do que eles podem fazer. Ou seja, dando lugar para o orgulho, para o diabo, e assim ele pode se tornar muito mal, né? E Deus diz, isso é apenas o começo. Aí entra o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Nesta questão, vinde. É apenas o começo, né? Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem a fazer. Vinde, olha aqui, Deus o Senhor, vinde, com quem que Deus está falando, né? Vinde, desçamos e confundamos ali a língua dos homens.
para que um não entenda a linguagem do outro. E dessa forma Deus dispersou dali pela superfície da terra, e então cessaram de edificar a cidade. Porque quando pedia o tijolo, levava-se sabe lá o quê? Quando pedia areia, não sabe o quê? Não entendiam mais um ao outro. E aí surge essa separação de línguas. Mas observam-se, irmãos, que os filhos de Sem são uma bênção, os filhos de Jafé adquiriram bênção diante dos filhos de Sem, porém os filhos de Cã seriam servos. Não tem muita bênção sobre isso, né? Então, o que está falando aqui na minha Bíblia? No estudozinho abaixo. É ligado à Ásia Menor, ao Irã. Originou os povos sírios. Sírios, já viu na Bíblia? Quantas perseguições a Síria se levantava contra o povo de Deus? E possessivamente os filisteus, e com os deuses que eles foram adquirindo, né, irmãos? Esse povo aí crescendo e multiplicando em toda a terra. Conhecidos no Antigo Testamento como arameus. Provavelmente tenha se envolvido com Nimrod na edificação da Assíria. E essa Assíria mais tarde passou a se tornar e a se chamar Nínive. Então aqui no estudo traz o simbolismo de Nínive como que a grande Babilônia. E essa grande Babilônia que a Bíblia fala, que aconteceu lá no tempo de Daniel, lá no livro de Daniel, todo mundo sabe que eles foram transportados, né? E chegaram ali na Babilônia, através do Nabucodonosor, porque Jeremias falava e o povo não dava ouvido. Deus sempre levanta alguém para falar, mas tem alguém que não ouve. E quando alguém não ouve, sofre a consequência, né? E então sofreram as consequências e foram levados cativos para a Babilônia, que havia sido Babel, que havia sido passado por várias províncias. Aquela província eles foram ganhando espaço, foram ganhando território e regiões, e formaram ali o grande império macedônico, me parece, né? E o que acontece? Olha só, irmãos, o que vai dizer no livro de Daniel? Cá no livro de Daniel, no capítulo 2, Nabucodonosor fica doidão. O homem doida. Porque ele passa a receber de Deus visão e revelação. Então ele chama ali todos os sábios, ninguém pode discernir e tal. Capítulo 2 de Daniel. E aí ele manda decepar todos os sábios, magos, todos os entendidos, na época ali na Babilônia, né? Todo aquele território do Irã, do Iraque, a Síria por ali. São territórios da antiga Babilônia. Então foi revelado o mistério de Daniel, versículo 19 do capítulo 2. A visão de noite. E Daniel bendisse ao Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. E ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Isso aqui é bem óbvio, é até bonito de se ler, né? E ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. E aqui Daniel, ele vai engrandecendo o nome de Deus, né? Diante do rei Nabucodonosor. E aí responde, no versículo 27, respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o mistério, nem magos e tal, ninguém pode decifrar, apenas pelo poder de Deus, né? Mas há um Deus no céu que revela, versículo 28, versículo 29, estando tu, ó rei, no teu leito,
E aqui vai falar, irmãos, a respeito de uma grande estátua que o rei via. E aqui é muito interessante que aqui já formam-se quatro grandes impérios, que, se você ler todo o texto, existe a cabeça de ouro, que era o rei, que era o império da Babilônia. Aí, peitos e braços de prata, que já é parte de um outro domínio, de outro reino. Parte de bronze ou cobre, que já é outro reino. Pernas de ferro, ambas as pernas eram de ferros, né? E o interessante aqui, irmãos, é que as pernas é duas, né? E aqui, bem exatamente, vai dizer mais à frente que a perna se divide. Os dedos dos pés é ferro e barro, uma mistura, e ali surge 10, que contando os dedos do pé vai dar 10, 5, 5 dá 10. Ali, daquela mistura das duas pernas que se dividiu, se levantam 10 grandes poderosos reis, cada cabeça de dedo, né? E estudando um pouco mais, irmãos, Daniel vai dando a interpretação para ele, essa estátua. E Nabucodonosor louvou a Deus, glorificou a Deus e colocou Daniel sobre grande poder. Deus, irmãos, eu tenho cá, não gosto de falar quando alguém que a gente vê que não traz a mesma doutrina, ou que não tem a palavra da verdade como a gente diz ter, quando alguém diz que viu ou ouviu alguma coisa de Deus, eu não duvido não. Porque Nabucodonosor, ele era ímpio, e Deus revelou a ele. Ciro também, quando Deus diz que vai chamar o ungido, levanta Ciro como ungido, Ciro também não era cristão. Mas não importa, quando Deus quer falar, ele chama quem ele quiser. Cornélio foi um grande exemplo disso, não tinha nada da fé cristã, mas por querer ser bom, por querer buscar e conhecer a verdade, Deus se revelou a ele. Vai e manda chamar Pedro, né? Então Deus, ele fala com quem ele quer. E aí Nabucodonosor cresce e fica poderoso. Mais à frente Deus dá um outro despertamento para Nabucodonosor. Deus poderia falar com Daniel, né? Com Daniel ou com Misael, que é os mais conhecidos, os três amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes babilônicos, né? Deus poderia falar com eles, só que o rei não ia crer. Então Deus precisou levantar o próprio rei e ficar tão doido, tão perturbado, de nenhuma conseguir entender, para que Deus usasse o seu filho pequeno ali, Daniel, a quem Deus tinha dado o espírito de sabedoria e de ciência, para que revelasse a interpretação de que Deus estava usando aquele homem. Cá no capítulo Daniel, capítulo 4, Deus fala de uma forma tão profunda com Nabucodonosor que ele se ensoberbece tanto, irmãos, que ele fica louco. No versículo 11, olha aqui, crescia a árvore. Não se esqueça daquela estátua, tá? Cabeça de ouro, braços e peito de prata, parte do quadril de bronze ou cobre, pernas de ferro. E depois pés que se dividem em ferro e barro. Não se esqueça disso, porque isso tudo vai encaixar depois em um estudo muito abrangente que hoje não vai dar tempo. Mas que o Senhor nos conceda esse entendimento. Crescia, agora já não era estátua, olha, crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até os confins da terra. Sua folhagem era formosa, seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo dela, aos animais do campo, achava sombra, as aves do céu, fazia morada e ramos, todos os seres viventes se mantinham dela, daquela
árvore. Tão grande era ela. E vai falando, não precisa eu ler tudo. Eu quero só dar umas pinceladas para vocês entenderem, né? Cuja folhagem, versículo 21, eu estou, ramos, as aves do céu, e fazia nela morada. 22, versículo 22, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. Isso aqui é uma outra figura de Nimrod. Está vendo só? És tu, aqui é Nabucodonosor, já não é mais o Nimrod, que se tornou tão grande, cresceu a chegar ao céu, e o seu domínio até as extremidades da terra. Aqui observa-se o versículo 23, olha, quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu, e que dizia, cortai a árvore. Aqui está mandando cortar a árvore. Mas olha que interessante, cortai a árvore, e destruía-a, mas, porém, a cepa com as raízes deixai-as na terra. Você está entendendo isso? Ata a cepa e as raízes com uma cadeia de ferro e de bronze. Está entendendo o que falou lá na estátua? De um certo, irmãos, isso aqui foi a Babilônia, ela se levanta e ela cai por várias vezes. Até então que só Jesus vai dar fim em todo o plano do diabo. E isso antes que ser do juízo final, né? Então todas as vezes que o diabo arma cilada contra o povo, porque Jesus ainda não veio, não arrebatou a igreja, assim dizendo, e não veio ainda estabelecer o reino dele aqui na terra, porque vai ter esse período em que ele vai prender o diabo por 1000 anos, né? E paz para as nações da terra. E depois, então, Apocalipse vai dizer que importa que Satanás seja solto, mais uma vez, para induzir as nações, e aí o Senhor vai ver se o povo vai querer ficar com ele na paz, ou se vai querer a perversidade do diabo. Mas a maior parte desse povo que viveu em paz vai seguir de novo o Satanás. É por isso que quando Deus no dia do juízo final, Deus lançar todos os que estiverem à esquerda no lago de fogo, não vai ser uma injustiça, porque Deus dá oportunidade, e a pessoa por si só deixa passar toda a chance que Deus dá. Mas tem limite, irmãos. Como nós, a nossa ira tem um limite. Eu, como humana, eu vou suportando. Quando a Manucena chega a explodir, meu marido me conhece, é porque o negócio já passou demais. Imagina Deus, né? Então o que acontece? Tem um propósito em que caiu esse império, porque a Babilônia passou, seguindo aqui, se ateve, é muito importante isso, irmão, se ateve, né, uma cadeia de ferro e de bronze. Depois disso aqui, Nabucodonosor virou um animal. A loucura dele foi tanta que ele foi lançado, olha, mais uma vez, o símbolo 7. 7 eras, 7 anos. Vamos estudar, meus irmãos? Precisamos entender a Escritura, principalmente no que diz respeito às profecias. Sumiu-se o som. Principalmente no que diz respeito às profecias. Amém? Você tem voz boa, meu amor. Sua voz é mais alta que a minha, eu falo baixo. Então o que acontece, irmãos? As horas estão esgotando e eu não cheguei nem no meio do estudo. Misericórdia. Seguindo-se à frente, você vai ver que Nabucodonosor ele sai, depois ele volta ao reinado, né? Depois que ele recupera a consciência dele, glorifica a Deus, ele volta ao reinado. E aí acontece o quê? Depois ele, não sei se ele morre ou se ele se aposenta, aí o filho dele vem e assenta.